Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos fazer um alerta para você que consome alimentos ultraprocessados. Como será que esse tipo de alimento impacta diretamente na sua saúde nutricional? Quais são os malefícios que pode causar na sua saúde a curto e médio prazo? Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no nosso programa o nutricionista Guilherme Oliveira. Bom, Guilherme, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar, claro, dessa situação que alarma todo mundo, né? Deixa todo mundo aí, principalmente quem é da área nutricional, mas sobretudo quem é da área da saúde, em relação a esse alto consumo aí de alimentos ultraprocessados, né? Sim, eu que agradeço o convite, sempre à disposição quando você precisar. De fato, os alimentos ultraprocessados, eles trazem um impacto muito negativo na alimentação da população, no geral, e aí focando na população da nossa região, porque normalmente são alimentos que têm uma densidade energética muito alta e que facilitam, então, o processo de ganho de peso, combatendo aí os problemas relacionados à obesidade, que a gente vai discorrer aqui ao longo da nossa conversa de hoje. Bom, Guilherme, eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? O que você tem percebido aí que tem contribuído para que o brasileiro se alimente tão mal nos últimos tempos? Pois é um mix de várias situações, mas eu acho que a cultura alimentar, ela aí vai pegando o brasileiro e puxando aqui para a nossa região, a região de Minas Gerais, né? A cultura alimentar e a tradição tem um grande fator. A falta de tempo para executar as refeições e planejar essas refeições e também a educação nutricional, que está diretamente relacionada com esses dois fatores que eu disse antes, porque as pessoas às vezes não se compreendem muito bem como tem que montar as suas refeições e aí usam de maneira equivocada desse aprendizado. Vamos pegar um exemplo nosso aqui enquanto mineiros, as quitandas de padaria com um cafezinho adoçado, não tem muita noção da quantidade que deve ser consumida, a frequência, a falta de tempo facilita o acesso a esse tipo de alimento, porque é só passar na padaria, comprar ali rapidinho, fazer uma ingestão em casa, e aí toda essa falta de educação nutricional traz essa necessidade de ajustar essa alimentação para um processo um pouco mais prático que faz com que no final as pessoas tenham uma alimentação completamente desbalanceada e prejudicial à saúde. Agora, quais são os distúrbios alimentares que mais têm chegado no seu consultório que você tem aí pesquisado sobre? Pois é, se tratando de distúrbio alimentar, existem dois que eu gostaria de destacar aqui, porque distúrbio alimentar tem três chaves, né, que seriam a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar. Desses três derivam-se outros distúrbios, né? Mas o principal que eu mais observo hoje em dia no consultório é o que a gente chama da síndrome de alimentação noturna, que deriva da compulsão alimentar e que tem a ver com essa rotina corrida de hoje em dia, que as pessoas às vezes saem cedo para o trabalho, muitas vezes acordam muito perto da hora de ir trabalhar, então não dá tempo de fazer uma refeição ali de café da manhã rica e equilibrada, negligencia as refeições do dia, quando almoça mais ou menos, ingere poucos nutrientes ao longo do dia e não atenta ao sentimento do próprio organismo, porque fica ali, passa o dia, né, sem se alimentar bem, focado no trabalho, nos afazeres do dia a dia, e isso faz com que essa atenção para o que é o sentimento do corpo não aconteça. Quando essa pessoa chegar à noite, que aí a gente falou do síndrome do alimentar noturno, ela observa para os sentimentos, aí ela começa a olhar, nossa, estou com muita fome, nossa, eu quero comer uma coisa muito gostosa, aí pede um delivery, ou passa no supermercado, compra uma coisa muito prática, e isso faz com que haja uma grande ingestão alimentar, nem sempre com os melhores alimentos, nessa hora, podendo até ter crises de alimentação ao longo da noite e madrugada, acordando para comer ao longo da noite. É uma coisa que eu tenho observado com certa frequência, relatos assim no consultório e nos estudos clínicos, e a segunda derivação de uma dessas síndromes seria uma derivação da síndrome da bulimia nervosa, né, que seria essa alteração no hábito alimentar,
mas que a bulimia ela ficou muito conhecida, muito por causa de uma novela que passou alguns anos atrás, de uma moça que se alimentava em grande quantidade, se arrependia e depois provocava o vômito. Mas o que a gente observa hoje são os extremos. A população que é muito sedentária e que não está atenta nem na alimentação, nem nos exercícios físicos, e a população que está atenta, por exemplo, à prática dos exercícios da alimentação, muitas vezes tem uma atitude purgativa quando se alimenta muito. Então, por exemplo, eu passei um final de semana me alimentando com quantidades de alimentos exageradas, churrasco, bebidas alcoólicas, refrigerantes, sanduíche, pizza. Eu sinto um arrependimento por aquele ato e então eu começo a aumentar a minha frequência de exercício físico. Quando o exercício físico é utilizado como essa atitude purgativa, ou seja, para purgar, né, para poder me punir ou para compensar um excesso calórico provocado por causa da alimentação do final de semana, isso é visto como um transtorno derivado do transtorno bulímico, que também é uma coisa que tem acontecido muito, eu tenho observado no consultório, e as pessoas precisam ficar atentas, né? A atividade física, longe de ser uma coisa maléfica, ela só precisa ser aquilo, olha, eu me planejei para fazer atividade física 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, então vou ficar fazendo exercício físico neste período. Se você observar que está incluindo exercício para compensar uma hiperalimentação em algum momento, fique atento ou atento, porque isso pode ser um alerta aí de um distúrbio alimentar. Agora, Guilherme, com a automatização, tecnologia, a gente tem percebido aí que as pessoas estão mais sedentárias, né? Um exemplo disso, quem está assistindo televisão, com certeza tem um controle remoto. Antigamente, você tinha que levantar e ir lá e girar o botão para poder aumentar o volume, ou diminuir, ou trocar de canal e por aí vai. Então, assim, a nossa vida hoje está muito automatizada e automaticamente o ser humano hoje está mais sedentário. Como que você tem percebido também o impacto da tecnologia, mas também no ganho de peso da população? Esse exemplo do controle é clássico, né? Que a tecnologia vai cada vez mais nos beneficiando com as praticidades, né? E o controle da televisão é um exemplo clássico que todo mundo já conhece. Mas eu vou além. Eu acho que a tecnologia hoje, ela impacta de maneira diferente. Não é tanto na relação com o controle ou deslocamento, o sedentarismo provocado pelo fato de você não ter que fazer determinada atividade. Eu acho que a tecnologia hoje ela está relacionada à exposição às telas, né? Então as pessoas hoje elas têm a tela do celular a todo momento, né? Desde a hora que ela acorda, um olhar na tela do celular, até a hora que vai no banheiro para fazer o número 2, por exemplo, tem lá o celular junto da pessoa. E por que isso impacta o ganho de peso das pessoas? Porque a tela do celular na hora das refeições, que é uma coisa que acontece também, né? Cada vez mais as pessoas estão se desconectando das outras, se desconectando das refeições para estarem presentes no que está acontecendo ali no mundo virtual, e o que está sendo feito nessas horas vagas, como por exemplo são as horas das refeições, é algo apenas para cumprir tabela. E aí a pessoa deixa de estar presente. É um termo que foi muito utilizado há algum tempo atrás, principalmente na época da pandemia, né, que é o mindfulness, né, que é estar totalmente presente, 100% presente quando você está executando uma tarefa. E o alimentar, é importante que você esteja presente na refeição que você está executando para que você consiga sentir o cheiro, o sabor, de preferência estar interagindo com outras pessoas para comentar sobre aquela refeição. E a tecnologia ela está tirando cada vez mais isso do nosso poder. A gente está comendo por comer, sem prestar atenção no que comeu e vivendo aqui no mundo tecnológico. Então eu acho que hoje é além do processo do sedentarismo, tem a ver com essa desconexão do aqui, do agora, do estar presente para ir para a tela e fazer o que precisa para ficar vivo aqui do lado de fora. Então é um cuidado que a gente tem que ter nesse sentido. Agora, em relação às doenças, né, que mais tem acometido o brasileiro aí, quais são aquelas que impactam diretamente, aliás, que vêm diretamente de uma má alimentação? 3 doenças principais: as dislipidemias, que são a alteração de colesterol e triglicerídeos, a hipertensão e a alteração de açúcar no sangue. Todas essas 3 doenças são derivadas de um problema que é o chamado de síndrome metabólica. A síndrome metabólica
ela é uma alteração do organismo, do metabolismo do organismo, por causa da obesidade ou do ganho de peso, especialmente nessa região abdominal. Essa região aqui, ela é uma região onde estão todas as nossas vísceras, né? Então está intestino, rins, fígado, coração, todo o processo principal que funciona no nosso corpo, tirando o cérebro, ele está aqui nessa região. E quando essa região fica inundada por tecido adiposo, ou seja, por gordura, a gordura provoca uma inflamação. É como se esses órgãos reconhecessem que essa gordura está atrapalhando o funcionamento deles e aí começa a inflamar. A ideia dessa inflamação é tentar ajudar eles a funcionarem melhor, só que a consequência é uma alteração completa da pressão arterial, por isso provocando a hipertensão, uma desregulação na produção das gorduras, que no caso são os triglicerídeos que o fígado produz, e também do colesterol, provocando aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom e aumento das gorduras que ficam circulantes na corrente sanguínea. E o nosso pâncreas, né, que é um órgão que fica localizado aqui na nossa região do abdômen também, ele produz um hormônio que é a insulina, que é muito importante para o controle do açúcar no sangue. Esse hormônio produzido pelo pâncreas não consegue encontrar esse açúcar, porque ele está como se ele estivesse em meio a essa toda inflamação, perdido lá. E aí a insulina não consegue encontrar esse açúcar no sangue, fazendo com que haja um desbalanço. Esse açúcar ora está muito baixo, ora está muito alto, e isso faz com que o pâncreas fique maluco, queira produzir cada vez mais insulina, e com o tempo, se isso não for corrigido, né, essa síndrome metabólica não for corrigida, pode gerar aí uma diabetes, que a gente chama de diabetes do tipo 2. Ok, Guilherme, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Vovó, o que é mineiro? O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só. Sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui pra vovó. É passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder no tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico, tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Eles sabem encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai, uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho.
Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. De volta com observações que hoje fala sobre o alto consumo de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros. Bom, Guilherme, agora a gente vai falar de diferenças de alimentos, né? Hoje em dia se fala muito em alimentos ultraprocessados. Mas para quem está em casa, quem não sabe, né, essa palavra meio difícil, ultraprocessado, o que significa isso? Então explica para a gente que tipo de alimentos são esses, para as pessoas também conseguirem identificarem no dia a dia. Isso. A gente poderia resumir de uma maneira muito simples, falando que os ultraprocessados são alimentos industrializados. O problema é que existem alimentos que são industrializados e que não são ultraprocessados, e isso gera uma confusão. Como, por exemplo, se a gente pega o pão de forma. O pão de forma é um alimento que vem da indústria, muitas vezes, mas ele não é ultraprocessado. Como que a gente consegue distinguir, então? Através da leitura dos ingredientes. Quando você lê os ingredientes daquele alimento e vê que você conseguiria reunir esses ingredientes de maneira separada e reproduzir aquela receita daquele alimento em casa e fazer aquele alimento ele pode ser industrializado, mas não é ultraprocessado. Agora, quando você lê os ingredientes e nem sabe o que está dizendo ali, ou consegue entender algum ou outro, mas não todos, e não consegue reproduzir aquele alimento na sua casa, e aquele alimento então vem da indústria e é ultraprocessado. Bom, e vale ressaltar que ao longo da semana, né, a gente vê aí que comer exageradamente, né, esse tipo de alimento aí durante a semana, ou às vezes até mesmo no fim de semana, né, causa diversos impactos negativos na saúde. Quais são eles, para que as pessoas possam também identificar, às vezes, um sintoma que já está tendo e não está conseguindo saber, poxa, de onde que está vindo essa possível inflamação, essa possível dor de barriga e por aí vai. De fato. Como eu disse lá no início da nossa conversa de hoje, a gente ia discorrer mais sobre o assunto, né? O problema é que esses alimentos ultraprocessados, eles têm uma grande quantidade de gordura e açúcar, ou uma grande quantidade de gordura e sódio, isso quando esse alimento ele for doce, vai ter mais gordura e açúcar, quando ele for salgado, vai ter mais sódio e gordura. Mais para frente a gente ainda vai aprofundar mais sobre isso, acredito eu, só que aqui tem um ponto importante, porque esses nutrientes provocam uma alta densidade energética, que foi o que eu falei lá no início, que é assim, você tem um alimento que não tem um volume muito grande, vamos pensar, por exemplo, no nugget, né, que é um alimento que muitas pessoas têm lá no congelador das suas casas, vão fazer ali à noite quando querem um pouco mais de praticidade num lanchinho ou quando recebem visitas. Aquele alimento é pequeno, mas tem um valor calórico, um valor energético muito alto. Então as pessoas comem pouco daquele alimento, mas aí ingerem muitas calorias com aquele alimento, fazendo então com que nem precisem comer tanto para ter uma facilidade em ganhar gordura corporal. O ganho de gordura propicia o aumento da inflamação, provocando aquela síndrome metabólica que nós comentamos antes. Isso significa que a gente não pode comer os ultraprocessados? Não é isso. A questão é que a gente precisa compreender que eles trazem muitas calorias em pequenas quantidades, facilitando o processo de ganho de peso. E quando se trata dessas questões de alteração intestinal, pode ser por relação desses nutrientes também de gordura e sódio, gordura e açúcar,
Mas também tem uma questão que são os aditivos químicos, né? A indústria usa muitos aditivos químicos para realçar o sabor. Um dos mais conhecidos e que são que os nutricionistas mais têm medo que os seus pacientes consumam é um aditivo chamado glutamato monossódico. Esse aditivo ele é bastante irritante do intestino, ele ajuda a dar aquela sensação tipo assim, nossa, acho que só um é pouco, eu quero mais um. Pensa num chips, né? É muito difícil você pegar um único baguinho do chips lá e consumir. Você geralmente quer outro e outro. Essa substância, ela estimula o nosso paladar a querer continuar ingerindo aquilo. No intestino, causa algum tipo de irritação, fazendo com que possa causar algum tipo de disenteria. Agora, muita gente fala assim, eu não tenho tempo de preparar meus alimentos. A gente vê também que o preço de produtos orgânicos é infinitamente maior do que os produtos ultraprocessados, né? E acaba que as pessoas, por essa facilidade também para economizar, passam ali no supermercado, compram e por aí vai. Então, como que você percebe também essa questão da pressa, né? Eu tô com pressa, não tenho tempo de preparar os meus alimentos, então eu vou comprar um alimento ali que não é tão rico nutricionalmente, mas que vai me dar uma saciedade para eu passar meu dia. Então, como que você percebe também essa rotina das pessoas tão acelerada que não conseguem dar foco aí também para boa alimentação? Essa é a Se a gente descobrir como responder essa pergunta para todo mundo, a gente consegue um prêmio Nobel aí de resolver a obesidade no mundo. Justamente, mas de fato, é um ponto que tem que ser avaliado caso a caso, porque todo caso, toda rotina complicada, é possível ter uma alimentação saudável. Aqui fica um convite para as pessoas que têm essa dificuldade em conciliar uma alimentação saudável com a rotina tumultuada, em diminuir a quantidade de refeições executadas no dia, porque muitas vezes as pessoas fazem assim, toma um cafezinho mais ou menos, faz um almoço ali também mais ou menos, mas faz vários beliscos ao longo do dia, o que faz necessitar às vezes do uso desses ultraprocessados práticos que são comprados nas padarias, nas mercearias, nos supermercados e que a gente às vezes até estoca em casa. Mas quando você troca esses beliscos por refeições de café da manhã, almoço e jantar bem executadas, quando eu falo bem executadas, um café com pão, queijo, ovo, café com leite, fruta. Geralmente, essa refeição do café é uma refeição que a gente ainda está em casa, então a gente consegue fazer. E depois tem um momento do dia de trabalho. O almoço é uma alimentação que para nós brasileiros é uma alimentação importante, é a refeição principal do nosso dia, então é cultural que as empresas liberem os seus funcionários para irem almoçar e também, ou se não puderem liberar, forneçam o almoço na empresa, né? E a refeição da janta é uma refeição que muitos de nós negligenciamos, né? As pessoas, cheguei com fome, tem que preparar a janta ainda, vou pegar um delivery ou vou numa coisa mais prática. Mas se a gente optar por fazer bem essas 3 refeições principais, e quando eu falo bem, dei exemplo do café, o almoço e janta com arroz, feijão, carne, salada, eu garanto, a alimentação vai ficar muito mais saudável, o ganho de peso dificilmente vai acontecer, desde que sejam essas as 3 refeições do dia de uma pessoa que tem uma rotina corrida, e vai diminuir a necessidade dela usar esses lanches práticos como beliscos, porque, como eu disse, esses lanches, normalmente, eles em pequena quantidade, têm às vezes muito mais calorias do que um prato de jantar. Fica para reflexão. Agora, Guilherme, essa questão do valor, isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas às vezes não dão o valor realmente, né, no seu preço, para esses alimentos orgânicos, como frutas, legumes, cereais, né, realmente ali um arroz bem feito, um feijão também. Então, assim, as pessoas acabam saindo disso por conta do valor também que custa esses alimentos. Então, na sua opinião, também deveria haver políticas públicas aí que incentivassem esses produtos ficarem mais baratos para que o brasileiro também possa se alimentar melhor? Porque uma alimentação mais saudável automaticamente vai impactar em tudo, né? Na saúde, na questão ali do dia a dia, na produtividade do brasileiro.
Seria ótimo que a gente tivesse mais subsídio, né? Às vezes uma redução de impostos desses produtos e tudo mais. Mas eu acho ainda que quando a gente pensa na alimentação como um todo, a gente acaba analisando que se a pessoa abre mão de ter acesso ou de comprar, de adquirir alguns alimentos que são potencialmente agressivos, como os ultraprocessados, e foca em comprar, adquirir mais os alimentos in natura, essa pessoa, com certeza, se ela fizer uma conta para ali na hora, ela vai ver que a conta do varejão, por exemplo, é um pouco mais cara mesmo do que a compra dos ultraprocessados. Mas, no geral, pegando todo o contexto alimentar, a tendência é que fique o mesmo valor ou um pouco mais barato. Por experiência de prática lá no consultório, eu vejo muito isso, porque a gente tem essa impressão de comparar, ou se eu como então uma bolachinha aqui que custa R$3 no meu horário de intervalo, né, ali entre uma refeição principal e outra, e eu vou trocar por, sei lá, um pedaço de melão que às vezes custa mais caro, isso aparentemente parece ficar mais custoso no final. Só que quando a gente corrige todo um hábito alimentar, a gente tem um custo que não dá tanta diferença. E se der diferença, a gente ainda tem uma justificativa no final, que é o custo com a saúde, né? O nosso custo com a saúde fica mais reduzido, uma vez que nós temos um corpo mais saudável, e essa conta lá no final, ela acaba sendo positiva. A gente acaba economizando quando se alimenta bem, do que quando busca pelos ultraprocessados. E quando eu digo se alimenta bem, não é aqueles grãos integrais, tipo castanhas e coisas mirabolantes que muitas pessoas acreditam que nós, nutricionistas, prescrevemos, né? É alimento do dia a dia mesmo, é fruta da estação e que tem na nossa região, porque não adianta também eu querer comer uma fruta da estação que dá lá no Amapá, porque ela vai ser mais cara mesmo, né? Verduras e legumes da região e da estação, que estão ali mais com preço em conta, não precisa ter, 5 cores de salada no prato, 2 está ótimo, desde que seja em boa quantidade, não precisa complicar demais, é fazer o básico que a gente consegue ficar saudável. Tá certo, Guilherme. Agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões. Apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Observações está de volta e hoje a gente está falando sobre o consumo exagerado aí de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros. Bom, Guilherme, agora a gente vai falar de um fator de risco para a saúde humana, que é um fator assim que passa ano e entra ano, a gente tem que comentar sobre, porque a população não muda a rotina, que é a questão da obesidade. Como que você percebe, né, a influência desses alimentos, principalmente os ultraprocessados, no ganho de peso da população?
Eu acho que todo o nosso papo, né, ele vai culminar aqui nesse momento onde a gente só tem que concluir as coisas, né? Porque, de fato, nós já falamos que os ultraprocessados têm um grande peso, né, uma grande densidade energética. E se não tiver ficado claro, eu acho que vale a gente aprofundar um pouco nisso, que o que seria essa densidade energética, né? O nosso organismo, para ele funcionar, para tudo funcionar, coração bater, fígado funcionar, cérebro funcionar, a gente conseguir andar e fazer as nossas atividades, ele gasta um combustível. Esse combustível a gente chama de energia, de caloria, né? E esse combustível, ele é o alimento, é o que a gente come. Todo alimento, desde uma folha de alface até uma fritura mais pesada que você consumir, ela vai ofertar um valor calórico para o seu corpo. Alguns alimentos ofertam menos caloria e outros ofertam mais. A ideia é a gente descobrir quanto o nosso corpo precisa em calorias, em combustível por dia e ofertar uma alimentação que tenha a quantidade de energia, ou seja, de calorias que o corpo precisa. Então, quando eu falo que um alimento ele tem uma alta densidade energética, significa que o alimento em pouco volume tem uma quantidade de calorias muito alta e que a chance de você consumindo esse alimento no final do dia ultrapassar aquela quantidade de calorias que você deve consumir em um dia é muito grande. E por isso, os ultraprocessados tem um grande impacto na piora do quadro de obesidade a nível Brasil e no mundo. Agora, os alimentos ultraprocessados, a gente sabe que eles são ricos em duas questões, gordura e açúcar, que são os grandes vilões aí das dietas, né? E são realmente isso, vilões e sabotadores de dietas? Sim, de fato, a gente comentou sobre isso também, um pouco, como eu falei que ia discorrer mais à frente, né? Esses nutrientes, né? Gordura, açúcar, sódio, os aditivos químicos chamados lá, especialmente o glutamato monossódico, foi o que eu citei aqui, são substâncias que contribuem para aumentar cada vez mais o consumo. O glutamato monossódico, ele não tem um valor calórico, como esse que a gente estava falando, né? Então, a função dele não é te engordar. A função dele, de forma direta, não é engordar, mas de forma indireta é. Por quê? Porque ele é uma substância que realça o sabor e dá aquela sensação de que você precisa de outra, de continuar consumindo. Então, quando você tem o glutamato monossódico, você quer continuar consumindo sem parar. Mas ele em si não tem caloria. Agora, a gordura, o açúcar e especialmente a gordura e o açúcar têm caloria. Então, quando a gente pega um alimento ultraprocessado que é consumido em grande escala, ele vai se engordar. Por quê? Cada grama, pensando nas calorias, tá? Cada grama de gordura que a gente ingere tem 9 calorias. Cada grama de açúcar que a gente ingere tem 4 calorias. Então, a associação dessas coisas, aí, a quantidade que a gente comer, cada um vai comer uma quantidade, vai ofertar uma quantidade de calorias maior. Um exemplo de um alimento que tem altas taxas de açúcar e de gordura e que é o ultraprocessado que nós consumimos com certa regularidade é o sorvete, né? O sorvete é um alimento que é até difícil comer pouco, né? Porque tem justamente essa combinação super deliciosa, né, de gordura e açúcar que a gente precisa ficar com o pé atrás. Né? No caso da gordura e do sódio, a outra comparação, outro exemplo que eu posso dar é o que eu já dei anteriormente, que é o nugget mesmo, né? Essa carne processada, empanada e que a gente pode ou fritar ou assar na nossa casa, mas é uma carne que tem uma combinação de sódio com a gordura e que também ressalta muito o sabor e faz a gente consumir mais, né? Agora, por falar em dieta, hoje quem quer mudar de vida, né? Vamos supor que a pessoa leva um estilo de vida muito sedentário, come muita besteira, e aí ela quer colocar a vida dela no eixo, né? Ela está vendo que isso não está fazendo bem para a vida dela. Como então ela incentivar uma alimentação mais saudável, porém sem causar grandes transtornos aí no paladar, porque é um susto muito grande para o paladar, porque você comia muito alimento ali com sódio, com gordura, com açúcar, e do nada você vem ali para legumes, frutas, verduras que têm por si só o seu sabor característico. Então, como não assustar o paladar com isso?
Justamente. Aí é um ponto que vale ressaltar, né? Porque quando a gente dá essas orientações, parece que nós temos que mudar a nossa vida da água para o vinho de hoje para amanhã, né? Mas a gente tem que fazer essa transição aos poucos. Essa transição, seja ela de maneira independente, nós mesmos, ali, através de pesquisas próprias, fazendo essa transição, ou com o auxílio de um nutricionista, essa transição, ela precisa ser gradativa. Então, o que eu quero dizer com precisa ser gradativa, né? Você não precisa deixar de consumir todos os ultraprocessados e colocar todas as hortaliças, frutas, todos os produtos in natura de uma vez. Se hoje você não consome nenhuma fruta e quer consumir, coloque uma no seu dia, escolha um momento, uma refeição para você trocar aquilo que você come por uma fruta, e isso já é uma evolução. Se você ficar um mês permanecendo só nisso, só nessa mudança, você já fez uma mudança. Depois de um mês, a tendência é que isso se torne um hábito um pouco maior. Aí fica mais fácil colocar uma segunda mudança. Talvez começar a colocar mais vegetais na sua refeição do almoço, por exemplo. E aí depois de mais um tempo, colocar outras hortaliças, outras frutas na sua dieta e aos poucos ir incrementando. Isso dá tempo também do paladar ir se adaptando, porque de fato esses aditivos químicos e essa combinação de sabores muito grandes, né, que provoca esse hipersabor dos ultraprocessados, faz com que o nosso paladar fique viciado. Ele queira só esse sabor muito forte, né? E aí, à medida que você vai aos poucos fazendo a transição, você dá o tempo de seu paladar se adaptar e aí você vai abandonando devagarinho os ultraprocessados, mas não deixa de lado o consumo esporádico, né? Agora, a gente está falando muito em alimentos e as pessoas estão imaginando aí alimentos sólidos e tudo mais, mas a gente também tem os líquidos, né? A gente tem aí como os grandes vilões refrigerantes, a gente tem os sucos, né, os néctares aí que são super concentrados de açúcar, né? Tem gente que não dá conta de tomar água, mas tem que tomar ali religiosamente um refrigerante, um suco industrializado e por aí vai. Então, como que as bebidas também impactam na rotina alimentar das pessoas? Lembra que tudo no final, pensando nos problemas decorrentes à obesidade, tem relação com o impacto calórico no final do dia. Essas bebidas, os refrigerantes e os sucos, são bebidas que têm grandes quantidades de açúcares, sejam elas os açúcares adicionados, como o caso do refrigerante, ou um suco, mesmo que seja um suco concentrado, um suco da fruta, ele tem ali o açúcar da fruta também, mas ainda assim menos danoso. Mas vamos pensar que todas essas bebidas têm uma quantidade de açúcar muito grande presente ali nelas. Geralmente, quando a gente está consumindo essas bebidas, não é sozinho, né? A gente está acompanhando uma refeição, então você está somando, aumentando a ingestão de calorias junto dessa refeição, fazendo com que haja um potencial maior e muito mais fácil, né? Muito mais fácil eu comer mais calorias ou beber, né, mais calorias através dos líquidos do que de alimentos, pelo volume mesmo e a dificuldade digestiva. O líquido tem uma dificuldade digestiva muito menor, fazendo com que a gente consiga consumir grandes volumes, provocando então aumento de peso, obesidade e os problemas decorrentes da obesidade no longo prazo. Então fica aí esse alerta para que a gente possa controlar o consumo. Eu odeio ser aquele profissional, e não, acho que nunca vou ser, o profissional que vai ser um terrorista, né, que vai falar só mal dos alimentos, mesmo que eles sejam os ultraprocessados. Esses alimentos, eles têm o seu lugar, a gente pode consumir, mas a gente tem que tomar cuidado, não deve ser frequente, não deve ser em grande quantidade, tem sim que ser esporadicamente e em quantidades moderadas, né? Agora, Guilherme, o que muitas pessoas às vezes não sabem é que a hidratação, né, a água, ela é um importante fator também que ajuda tanto no emagrecimento quanto também no ganho de peso, né? E hoje a gente vê cada vez mais uma população que esquece de tomar água, principalmente nessa época, né? Nessa época de estiagem, época mais seca, assim, as pessoas não tomam água. Às vezes também porque não saem do ambiente ali de ar-condicionado, de escritório e tudo mais. Então, como que o consumo de água impacta também no ganho e na perda de peso? Sim. De maneira direta, quando a gente pensa nessas calorias, tomar ou não tomar água não faria uma relação direta com o ganho ou com a perda de peso. Mas a gente tem aqui um problema que muitas vezes, quando a gente evita se manter hidratado, a gente
pode confundir a sensação de sede. O seu corpo ele te manda um comando para, olha, vamos lá, se hidrate, beba água, está faltando água aqui para mim. Você não se hidrata adequadamente ou faz uma leitura equivocada. Era sede, você acredita que é fome. E aí você vai lá e faz uma refeição. Ou então troca a água por um líquido desses, como a gente estava comentando, com um teor calórico um pouco maior. Isso vai contribuir para que o peso suba. É muito comum também, com o tempo, essas pessoas irem se adaptando. Ou seja, o organismo da pessoa falar, beleza, você não vai me dar água então eu vou fazer aqui uma prisão de ventre e vou usar a água que está presente ali nas suas fezes para hidratar o seu corpo, já que você não está me ofertando, e também eu vou me adaptar aqui, vou tentar te mandar fome, vontade de comer, porque já que quando eu mando a vontade de beber água você não bebe, então pelo menos através do alimento chega um pouquinho de água do alimento aqui para mim. E aí isso começa a mudar toda a relação da pessoa com o alimento. E é muito comum, peço a vocês aí que depois se atentem a isso, pessoas que têm muita vontade por comer doce, que às vezes estão buscando doce ali com certa frequência, querem sempre estar beliscando doce, experimentem aumentar o volume de água que vocês bebam. Calculem aí em torno de 50 ml de água para cada quilo de peso que você tem. Então, por exemplo, se você tem 50 quilos, 50 vezes 50 e descobre a quantidade de água que você precisa beber em ml por dia e beba essa quantidade todos os dias ao longo de uns 10 dias. A tendência é que a sua vontade de doce diminua, porque muitas vezes, por algum motivo que os estudos não esclarecem tão bem, a desidratação crônica, que é essa negligência da ingestão de água, está associada a um consumo mais regular e frequente de alimentos doces. Ok, Guilherme, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco tem a parte final do nosso programa. Até já. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com os seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Nunca imaginei que iríamos passar por isso.
o meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre o alto consumo dos brasileiros por produtos ultraprocessados. Bom, e agora a gente vai falar de algo muito importante, que é a questão da dieta, né, Guilherme? Em relação às dietas, como então eu devo fazer a minha dieta ser equilibrada e nutritiva? Quais são os alimentos que eu devo priorizar, mas sobretudo quais são os horários em que eu devo me alimentar? Perfeito. Acho que a base da dieta está de fato nos produtos menos industrializados, com certeza. Mas não significa que a gente não possa utilizá-los a nosso favor, mesmo numa dieta equilibrada. Vou dar alguns exemplos para demonstrar o que seria uma dieta equilibrada, né? Primeira coisa, eu sugiro que você tente colocar no seu dia a dia, pelo menos, 3 frutas no seu dia. Distribua elas ao longo do dia como lanches ou como sobremesa das suas refeições. 3 frutas da estação, lembra, né? Uma fruta da estação e da nossa região é uma fruta mais barata e vale a pena investir nela. Também coloque almoço e jantar na sua dieta. Por quê? Muitas pessoas acreditam que deixando de jantar vão provocar ali uma facilidade no processo de emagrecimento. Como nós também conversamos do ganho de peso na conversa de hoje, né? Acho que vale falar sobre esse processo. E isso é errado, porque se a gente consegue, através do jantar, ofertar quantidades de alimentos significativos, que garantem ali uma saciedade plena, isso vai evitar que a gente vá beliscando esses ultraprocessados que às vezes a gente pode ter em casa para compensar a fome. Então, fazer uma refeição mesmo com arroz, feijão, carne, verduras e legumes à noite é tão importante quanto a refeição do almoço. E com isso a gente já criou ali, né? 3 frutas no dia, almoço e jantar. Mais cedo nessa conversa de hoje eu tinha dado um exemplo de um café reforçado também, que eu acho que vale a pena. Se a gente conseguir, falando de uma maneira geral, né, para a população como um todo, distribuir um café da manhã reforçado, um almoço e janta bem equilibrado e essas 3 frutas ali ao longo do dia distribuídas, a pessoa vai ter uma refeição, um plano alimentar, uma dieta super equilibrada, super tranquila, super saudável, que pode, para alguns, já trazer o processo de emagrecimento e para outros não. E aí, algumas pessoas vão precisar de ter uma personalização dessa proposta com um profissional competente para que isso possa ser algo eficaz para um processo de emagrecimento por si. Agora, Guilherme, é possível emagrecer comendo bem e de forma saudável? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente percebe que hoje as pessoas parecem que desanimaram de fazerem o passo a passo, né? Já vão ali optando por injeções, né, para poder emagrecer rápido, ou então por cirurgias, como propriamente a cirurgia bariátrica, né, redução de estômago e tudo mais. Então, mas aí elas não fazem o que é o principal, o que é o hábito alimentar. Então, por isso que é muito comum a gente ver as pessoas que fazem cirurgia, que tomam aí essas injeções que emagrecem, mas que em um pouco espaço de tempo elas voltam ao mesmo patamar. Por quê? Não mudou, primeiro, o psicológico e segundo, o hábito alimentar, não é isso? Perfeito. Aqui é importante a gente separar o público, né? Existe o público o qual é indicado às cirurgias, por exemplo, a cirurgia de redução de estômago, as medicações, essas medicações mais tecnológicas, que são as injeções, que são redutoras de apetite para poder corrigir o hábito alimentar. Esse público é o público obeso, aquele público que já está com diversos problemas de saúde decorrentes da doença, que é a doença da obesidade, e aí a associação da medicação pode se fazer necessário nesse processo em que a pessoa passa por mudança do hábito alimentar, ajuste da questão emocional, mas o que acontece no processo é que as pessoas fazem uma leitura errada, né? Não, eu não vou passar por uma mudança no meu hábito alimentar, eu não vou fazer uma consultoria terapêutica para cuidar da minha parte emocional, eu só vou no médico, aí seria o nutrólogo, o endócrino, para receber a minha medicação, a receita da minha medicação. Essas medicações hoje são vendidas sem receita, muitas vezes as pessoas fazem erroneamente também, né, o uso sem indicação médica.
e fazendo com que não associe todos os cuidados que seriam ideais, e aí acontece esse problema. Elas fazem uso das medicações, gastam dinheiro com cirurgias e que depois vem tudo isso indo por água abaixo porque o hábito, que é o principal, não foi modificado. E já tem estudos que mostram que procedimentos estéticos para redução de peso, dietas mirabolantes para reduzir o peso, só contribuem para aumentar o peso, por incrível que pareça, porque as pessoas se apegam à perda de peso que elas tiveram no processo em que elas fizeram ou a cirurgia ou as dietas. Só que, quando a gente olha no macro, um pouco mais distante, o tempo um pouco maior, essas pessoas que passaram por essas dietas mirabolantes, ao longo do tempo, elas tendem a ver o peso de gordura delas ir aumentando, porque elas perdem durante um período na dieta, ou no uso de uma medicação, ou até mesmo por um procedimento cirúrgico, e depois elas recuperam e mais um pouco. Aí fazem o processo de novo, recuperam e mais um pouco. E assim vai, quando passa ali 5, 6 anos, até 10 anos, essa pessoa fala assim, nossa, mas eu vivo de dieta e estou só engordando. Bom, Guilherme, vale ressaltar que é importante buscar por uma ajuda profissional, porque muitas pessoas, como você disse, dietas mirabolantes, muitas vezes pesquisadas ali na internet, pesquisadas ali através de redes sociais, né, que a gente vê que é uma comparação danada, né, eu me comparo com outro que tem totalmente um biotipo diferente do meu, uma rotina diferente da minha. Então, é importante buscar um profissional que faça esse acompanhamento, porque afinal a pessoa quer resultado, mas tem que ser também sem agredir a própria saúde, né? Justamente. A internet é um meio de comunicação muito interessante que a gente tem que valorizar porque é uma coisa muito boa. Mas é também muito ruim ao mesmo tempo, porque tem tanta informação, hoje todo mundo tem voz na internet, então tem voz quem é competente, quem tem autoridade no assunto, e tem voz quem não é competente, quem não tem autoridade no assunto. E aí, quando a gente vai pesquisar algo que a gente quer melhorar a nossa alimentação e que a gente quer colocar um alimento mais saudável, você encontra pessoas na internet falando que aquilo faz bem, que aquilo é horrível e que aquilo é mais ou menos. Então, o mais importante é buscar um profissional que você sinta confiança, confiar de fato e usar, aplicar a metodologia que esse profissional aplicar para que você de fato possa evoluir. E falando um pouco sobre essas comparações, de fato é outra coisa, né? Porque o nome não poderia ser melhor, né? Esses influencers, né? Porque eles de fato influenciam o nosso cotidiano. A gente os acompanha ali ao longo do dia a dia. E aí você vê um influencer que tem um corpo que é super definido, musculoso e que tem às vezes vou falar no caso de nós homens, né, um bíceps maior do que o nosso e tal, uma perna que às vezes é mais definida, e aí você fala assim, nossa, eu vou fazer bastante exercício, fazer dieta para chegar naquele corpo, o que é um erro, porque a forma anatômica do corpo daquela pessoa é totalmente diferente da nossa. Então a gente tem que buscar sim melhorar a nossa composição corporal, melhorar a nossa autoestima, mas comparando nós com nós mesmos, né? Não com o outro, porque a nossa evolução é única e ela tem que ser analisada com base na nossa régua e não na régua do outro. E fora que também a gente tem ali os filtros, as modificações de imagem e editores de imagem, né? Até vídeos que podem hoje ser modificados com as inteligências artificiais, então muitas vezes até o próprio influencer nem tem aquele corpo que você está almejando, né? Bom, Guilherme, nosso tempo está acabando. Quem quiser saber mais informações, quiser tirar dúvidas com você, como que pode fazer? Então, o meu principal meio de comunicação com o público, assim, é o Instagram. Eu tenho o Instagram que é o @GuilhermeFONutri, mas eu também tenho um canal, um podcast que chama Maturaricast. Depois convido vocês a conversarem lá comigo, a estarem lá comigo. Também um convidado para depois ir fazer, também aí ser entrevistado por mim. Com certeza. E o site, né, que é nutriguilherme.com, para saber mais informações sobre consultoria nutricional. Bom, Guilherme, quais são as suas considerações finais? Pois é, as minhas considerações é que é muito comum as pessoas pensarem assim:
Olha, eu já tentei fazer dieta, mas aí eu vou pesquisar, aí uma hora o ovo pode comer, outra hora o ovo não pode comer, uma hora tal alimento é bom, outra hora não é tão bom, e isso deixa as pessoas muito perdidas, e aí desistem de tentarem fazer uma alimentação saudável. Então, a minha consideração é, não parem de tentar, continuem fazendo, mesmo errando, façam, mudem, não está dando certo aquela alimentação que você se predispôs a fazer, insista, ajuste, e se for preciso, busque por um profissional competente para ele te ajudar nesse processo. Se o profissional não te atender dentro da expectativa que você tinha, ou não te passar confiança, troque. Hoje a gente tem muitos profissionais no mercado, a gente tem essa empatia, né, que às vezes tem empatia mais com um profissional do que com o outro, está tudo certo, mas não desistem de estarem mais saudáveis, de serem mais, ter uma autoestima melhor com a estética corporal, porque isso só vai trazer mais qualidade de vida para todos vocês. Tá certo, Guilherme, muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!